Bom, então, bom dia, estamos aqui de novo, né? Eu vou, antes de começar a aula, eu já vou afirmar uma coisa para vocês. A gente está passando agora, pessoal, vocês estão verificando, né, que estamos chegando aí no final do ano letivo, 2020, foi um ano letivo muito atropelado, muito atabalhoado, não é exatamente dessa forma que nós gostamos de trabalhar, eu principalmente não gosto. Além do mais, eu tive um problema, aí foi problema meu mesmo, que eu tinha que participar de um congresso em fevereiro, final de fevereiro, começo de março. Coloquei minhas férias, depois deu errado com a questão do retorno da pandemia, cancelaram o congresso, mas como eu estava em regime de férias, eu não poderia registrar nada, então não poderia nem fazer atividade, certo? E já quero dizer assim para vocês que fiquem tranquilos, tá? Quanto à questão da progressão parcial, não é do meu feitio, eu não quero prejudicar nenhum aluno, até porque nosso curso ele foi prejudicado num todo, não por culpa de vocês, certo? Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos, e no final vai dar tudo certo. Já quanto à questão de matemática, mesmo, que eu estou ministrando para vocês, não a progressão parcial, estou falando da matemática. Ontem eu coloquei as notas do terceiro bimestre e eu, para também não atrapalhar, o que é que eu fiz? Eu decidi optar em colocar das duas avaliações que vocês tinham feito, tirar como nota para o bimestre a maior delas, que é uma opção que nós temos também. O próprio sistema nos permite isso, para não atrapalhar ninguém. Então, a ideia não é atrapalhar. Agora, em 2021, e eu já vou comunicar isso para vocês, professor de vocês, será eu de novo, no terceiro ano, certo? Nos encontramos lá no terceiro ano. E aí, como eu vou pegar a disciplina do começo, então nós vamos, já no comecinho, definir as estratégias, as formas que nós vamos trabalhar, como é que vai ser avaliado, como é que vai ser feito o conteúdo, tudo bem definido, e espero que não aconteça nenhum problema no meio do caminho, tá certo? Mas quero tranquilizar todos, não fiquem ansiosos nem nervosos, simplesmente daqui para o final do ano letivo, façam as atividades que serão propostas e tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Professor, Oi. eu quero relatar aqui que meu que é acadêmico meu que é acadêmico não, meu Classroom teve um tipo, porque ontem não estava aparecendo minha sala de progressão de matemática e Eu aí eu vou até falar o pedi. que é. Eu vou explicar para você o que é. Sim. Ali foi um erro meu. Eu, como professor que administra a sala, eu posso arquivar ela. Como eu fui arquivar outras salas, que o professor de educação, por exemplo, o professor de educação física, ele trabalhou com vocês de forma remota, e as notas de educação física, quem lançou fui eu. Aí, na hora que eu fui arquivar as turmas de educação física, no Classroom, eu acabei arquivando a progressão parcial de mineração. Se você for olhar hoje de manhã eu já retornei com ela. Tá? Ah, tá certo. Tá bom? Tá. As notas de educação física, quem lançou fui eu, que o professor ele já tinha combinado com a gente que ele ia trabalhar, porque ele fez uma colaboração muito boa, o professor Sérgio, até porque vocês iam ficar sem esse componente, né? Uhum. E aí ele pediu, que ele já tem outras turmas lá no Teresina Central, na verdade ele nos ajudou, foi muito, ele ficou até sobrecarregado, certo? E quem lançou as notas no que é acadêmico fui eu. Mas a turma de progressão parcial, eu reativei ela hoje de manhã. Hoje de manhã que eu fui perceber isso, Guilherme. Ah, tá certo. É porque não tinha aparecido, não. E Mas eu foi lembro, esse, o problema tava foi esse. lembrando que eu tinha feito, que eu tava na turma, que eu já tinha feito as Sim, atividades, só que não tava aparecendo de jeito nenhum. certo. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação e vamos começar a falar conteúdo de agora, tá? Qualquer dúvida aí vocês podem falar, podem questionar aí, tá? Estão vendo aí, né? Nós vamos falar sobre regra de três, tá? Bom, em si, o que é regra de três? Regra de três, pessoal, nada mais é do que uma técnica
para resolver problemas onde nós conhecemos 3 valores e queremos determinar o 4º valor. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo do mais simples possível, tá? 2 passagens de ônibus, ó, eu vou colocar aqui, número de passagens, tá? 2 passagens de ônibus custam em reais, um exemplo aqui, R$100. Dado isso, 21 passagens de ônibus vai custar quanto? Então, a regra de 3 é uma técnica que nos permite calcular esse valor. Agora, para isso, ó, eu tenho 4 grandezas, né? 2 grandezas, número de passagens e o valor da passagem. E dessas grandezas eu conheço 3 valores. E eu quero calcular o 4º valor, que é esse aqui. E a regra de 3, ela nos permite fazer o quê? Tem alguém chamando aqui para acessar? Não. A regra de 3 nos permite fazer o quê? Calcular esse valor. Utilizando uma técnica simples, certo? De proporcionalidade. Aqui, ó. Que a gente chama aqui de produto dos meios pelos extremos. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes x igual 21 vezes 100. Ah, professor, eu já posso multiplicar esse 21 pelo 100? Pode. Mas observem, 100 não dá para dividir por 2, e esse 2 eu não vou ter que passar ele para lá multiplicando. É isso? Multiplicando não, dividindo. Ele está multiplicando, ele vai dividindo, então eu vou dividir 100 por 2. Aí eu vou ter que x é 21 vezes 50. Isso vai me dar quanto? Quanto é 21 vezes 50? Quem é que pode me dizer aí? Quanto é 21 vezes 50? Alguém pode me dizer aí? 521, professor? 521? Não. Não, pera. 10 vezes 50 já é 500. Não, tá certo. Eu errei aqui, peraí. 50 vezes. R$1.050. Não, peraí. 1.050. Isso. Então, ó, essas 21 passagens aqui vão custar R$1.050. Então, essa é a técnica chamada de técnica para regra de 3, tá? Regra de 3 é isso aí. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Não tem nada além disso quando a gente trabalha com regra de 3. Regra de 3 é, você vai estar trabalhando com 3 valores e quer descobrir o 4º valor. Agora, essa regra de 3, ela pode ser dada de 2 maneiras. Ela pode resolver problemas simples, como nós acabamos de ver, onde, nos problemas simples, nós vamos trabalhar com 2 grandezas, tá? 2 grandezas, que foi o exemplo que a gente acabou de ver, ou ela pode ser para resolver problema composto, que é o que nós chamamos de regra de 3 composta. Na regra de 3 compostas, nós vamos resolver 3, trabalhar com 3 ou mais grandezas. Então, aí é o que nós vamos falar, regra de 3 é exatamente isso. Só que antes de, no fato, nós resolvermos alguns exercícios com regra de 3, tem alguém querendo entrar? Eu vou aqui, antes de resolver problemas com regra de 3, eu vou fazer aqui uma abordagem. Tem uma coisa que é importante saber para utilizar a regra de 3, certo?
Primeiro, definir o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que a gente que a gente pode mensurar, que a gente pode contabilizar. Por exemplo, eu dei 2 exemplos de grandeza agora nesse exercício. Número de passagens, eu posso mensurar, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, e o valor da passagem. Então, isso aí são grandezas, certo? Agora, essas grandezas, elas podem ser, elas são proporcionais, e elas podem ser grandezas diretamente proporcionais, ou elas podem ser grandezas inversamente proporcionais. E saber isso nos ajuda a resolver problemas que utilizem regra de 3. O que são grandezas diretamente proporcionais? São 2 ou mais grandezas, onde elas crescem, aumentam no caso, né? Ou diminuem na mesma proporção. Quando um aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Que foi o exemplo que eu acabei de dar aí, ó. 2 passagens custava R$100, não é isso? E 21 passagens custou R$1.050. Então, essas 2 grandezas, elas aumentaram na mesma proporção. Então, esse número de passagens e o valor real da passagem, elas são ditas grandezas diretamente proporcionais, tá? Elas aumentam e diminuem na mesma proporção. Agora, o que são grandezas inversamente proporcionais? É exatamente ao contrário. Quando um aumenta, a outra diminui. Quando um aumenta, a outra diminui. Vou tentar exemplificar aqui. Vamos supor o seguinte: eu tenho 8 homens que gastaram 3 dias para construir um muro de 40 metros. Pergunta é: quantos homens são necessários para construir esse mesmo muro em 6 dias? Observe, eu tenho 2 grandezas: número de homens, número de dias, certo? E eu quero construir a mesma tarefa, o mesmo muro, mesmo tamanho, só que eu eu aumentei o número de dias. Aumentando o número de dias, vai ser necessário manter a mesma quantidade de homens. Eu vou ter que diminuir esse número de homens ou eu vou ter que aumentar esse número de homens? Me respondam isso aí. Vou refazer a pergunta. Vou refazer a pergunta aqui. Aumentando o número de dias de 3 para 6, vou construir o mesmo muro, mesmo tamanho, mesma coisa. Eu preciso manter o número de homens, aumentar o número de homens ou diminuir o número de homens? Acho que claro, estou aqui considerando que os homens vão produzir na mesma intensidade que eles construíram em 3 dias. Trabalhar na mesma intensidade. E aí? Eu acho que é diminuir. Provavelmente vai diminuir, porque eu aumentei o tempo e mantive a mesma tarefa, então provavelmente isso aqui vai diminuir. Então, o que acontece aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Ela cresce nesse sentido aqui do x para o 8 e ela cresce no sentido do 3 para o 6. Essas setas não está indicando valor maior, valor menor, é só para indicar que elas são inversamente proporcionais. Então, redefinindo, terminando de definir, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que aumentam ou diminuem na mesma proporção. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção.
Então, não é difícil identificar isso aí, certo? Bom, e agora vamos tomar exemplos de regra de 3 simples e composta, certo? Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui um slide aqui, vou apresentar para vocês, tá? Estão vendo esse slide aí, né? Aqui nós temos exercícios de regra de 3 simples. Olha o que o exercício número 1 diz. Em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, ou seja, nessa mesma hora, não mexeu na grandeza hora, né? Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Esse eu vou até, para resolver esse aqui, eu vou fazer o seguinte. Para resolver esse aqui, vamos aqui no Paint. Então, vamos lá. Ó, observem que eu tenho 3 grandezas. Hora, número de máquinas, certo? Número de máquinas e número de parafusos. Para utilizar a técnica de regra de 3, é extremamente importante saber montar isso aqui. É o primeiro passo. Saber quais as grandezas você vai trabalhar. Aí ele fala, ó, em 1 hora, eu vou colocar as informações em linha, tá? Em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Aí a pergunta é, nessa mesma hora, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então, montar esse quadro aqui é de extrema importância, saber montar ele. Observem que a grandeza hora não se altera. Então, essa aqui não vai interferir no nosso trabalho, porque ela não se alterou, ela não teve variação. E nós vamos ter que fazer a comparação aqui agora. Comparar se essas grandezas, número de máquinas e número de parafusos, são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí a pergunta que eu vou fazer, ó, se eu diminuo o número de máquinas, vou trabalhar com o mesmo tempo, vai aumentar ou diminuir o número de parafusos produzidos? Vai diminuir. Vai diminuir. Então, ó, setinhas com o mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais, ok? O que essa grandeza vai inverter? Sendo diretamente proporcional, as frações que eu vou trabalhar 4 está para 3, da mesma forma que 1.200 está para x. Se as grandezas fossem inversamente proporcionais, eu teria que inverter uma dessas frações, porque as setas teriam sentidos diferentes. Trabalhando aqui, eu vou ter, ó, 4x igual 3 vezes 1.200. E eu posso dividir, ó, como aqui é vezes também, eu divido por 4, divido por 4. 1.200 dividido por 4 dá 300, não é isso? Então, daqui, eu concluo que x é 900. Então, qual é a resposta? Essas 3 máquinas vão produzir em 1 hora 900 parafusos. Então, uma técnica de resolução de exercício, uma técnica simples. Isso é a técnica chamada regra de 3 simples. Vamos pegar um outro exemplo aqui, vamos limpar aqui. Vamos lá no outro exemplo que tem lá, tá certo? Lá no outro exemplo que está lá no slide. O exemplo 4 aqui, ele já elabora um pouquinho melhor a questão. Um comerciante contratou um funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar R$20 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$600 semanais. Ó,
ele combina pagar R$ 120 ao cara, ou a pessoa, né, ou o rapaz, ou a menina, sei lá, se a venda se mantiver em 100. Então, ele deu duas grandezas aqui, ó, o valor a ser pago para o funcionário e o valor de vendas. Só que aí, como um estímulo também, propôs que na semana que ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200, em vez de 120. Então, na semana que o cara dobrar a cota de venda, ó, ele, ao invés de receber 120, vai receber 200. Ao término da primeira semana, esse funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990. E foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de quanto? Vamos lá. Então, ó, o valor que ele vai pagar, certo? E colocar aqui o valor de vendas. O problema diz, vamos lá no problema. Se ele vender 600, ele vai ganhar 120. Então, se ele vender 600, ele vai ganhar 120. Só que ao final do mês, ele não vendeu 600. Ele vendeu 990. Aqui o 990. E ele quer receber proporcionalmente, o patrão concordou. Então, ele vendeu 990. Quanto é que ele vai receber proporcionalmente? Então, observe, eu fiz, ó, montei a tabelinha, tudo alinhadinho, né? Se ele vender 120, ele vai ganhar 600, na mesma linha. Aí depois, ele vendeu 900, quanto é que ele vai ganhar proporcionalmente? É uma regra de 3. O que a gente vai ter que definir é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Se eu aumentar as vendas proporcionalmente, eu vou aumentar ou diminuir o que eu vou ganhar? Quem pode me responder? Eu acho que aumenta dessa vez. Aumenta. Então, quando um aumenta, a outra aumenta, grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, 120 vai estar para X, da mesma forma que 600 vai estar para 990. Certo? Ok? E aí eu tenho, ó, 600 vezes X, né? Assim, né? Aqui, 600 vezes X igual a 120 vezes 990. Ah, professor, se eu quiser multiplicar, eu posso multiplicar? Pode. Eu não vou fazer essa multiplicação não, porque não tem necessidade. Ó. X vai ser 120 vezes 990 dividido por 600. Olha como facilita aqui, ó. Divido por 10 e por 10. Divido por 10 e por 10. Agora, 12 eu divido por 6, dá 2. 2 vezes 99, 198. Então, o cara vai receber R$ 198 se ele aumentar a produção dele de 600 para 990. Compreendido? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos seguir em frente. Vou resolver mais um exercício com regra 3 simples, tá? Depois vamos tratar de alguns exercícios com regra de 3 composta. Vamos lá. Aqui no 2 aqui. Esse não. Está aqui. Observe que esse exercício eu posso resolver ele com regra de 3, mas vou resolver ele pensando de outra maneira, porque cada exercício é um exercício. Aqui, ó. Um tanque com capacidade de 550 litros é alimentado por 2 torneiras. Uma derrama 150 litros em 5 minutos e a outra 180 litros em 9 minutos. Quanto tempo levará para encher o tanque, estando vazio,
se as duas torneiras são abertas ao mesmo tempo. E aí? Vamos lá. Eu tenho um tanque, cuja capacidade desse tanque é 550 litros, certo? Beleza? 550 litros. E aí ele fala, ele é alimentado por duas torneiras derramam água no tanque. Uma derrama 150 litros em 5 minutos. Então, essa uma, vou chamar aqui de torneira 1. E essa torneira 1, ela derrama 150 litros, é isso? Em 5 minutos. Ela derrama 150 litros. Opa. 150 litros em 5 minutos. Então, isso nos diz que ela derrama 150 dividido por 5, 30 litros por minuto. Então, a cada minuto ela derrama 30 litros. Depois o exercício nos diz o seguinte, tem a torneira 2, que derrama 180 litros em 9 minutos. Então, a torneira 2, ela derrama 180 litros em 9 minutos. Logo, sua capacidade de vazão é 180 dividido por 9, ou seja, 20 litros por minuto. Isso aqui, essas duas respostas, me garantem o seguinte, se eu abrir as duas torneiras ao mesmo tempo, elas vão despejar, torneira 1 mais torneira 2, elas vão despejar 50 litros por minuto. Sendo assim, meu exercício está resolvido. Basta resolver, pegar os 550, que é a capacidade do tanque, e dividir por 50. Que aí eu vou ter 11 minutos para poder encher o tanque utilizando as duas torneiras. Professor, onde é que está a regra de 3 aí? Eu trabalhei duas grandezas. Quais são? Capacidade, tempo. Certo? O problema é que a capacidade ela era uma só, então eu tive que fragmentar o exercício. A capacidade do tanque ela não altera, então eu tive que fragmentar o exercício. E essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo, maior a quantidade de volume de litros que vai estar lá. E eu poderia usar a regra de 3. Eu tenho 50 litros para 1 minuto. Qual seria o tempo para encher 550 litros? Não era assim? Se eu fizer isso, eu também vou encontrar 11 minutos aqui. Só que fragmentando o exercício ficou melhor. Mas eu poderia fazer como regra de 3, ao invés de calcular isso aqui, que no final eu vou fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. Certo? Vai ficar 550 dividido por 50, mas eu poderia fazer como regra de 3. Porém, eu fragmentei o exercício, ok? Bom, e agora vamos pegar alguns exemplos de regra de 3 composta, tá? E vocês vão ver que existe uma diferença aí para isso, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de regra de 3 composta. Se 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 metros de um muro, quantos homens serão necessários para construir mais 1.000 metros deste muro em 30 dias? Primeira coisa aí, pessoal, é, como eu disse antes, para trabalhar com regra de 3 é importante saber construir aquela tabelinha. Nós temos 3 grandezas: número de homens, dias trabalhados e a quantidade de metros construídos do muro. Então, vamos lá. Número de homens. Alguém entrando? Tem. Agora. Vamos lá. Número de homens, dias trabalhados e a quantidade de metros do muro. Então, ele fala, ele afirma
20 homens, trabalhando durante 15 dias, eles constroem 500 metros do muro. Então, 20, durante 15 dias, constrói 500 metros do muro. Aí a próxima pergunta é, quantos homens serão necessários? Então, ele quer saber o número de homens, então a variável está aqui, x, certo? Quantos homens serão necessários para construir mais 1.000 metros de muros em 30 dias? Então, quantos homens são necessários para construir mais 1.000? Vou melhorar esse 1.000 aqui, tá? Mais 1.000 em 30 dias. Agora nós vamos ter que fazer as perguntas, certo? Comparar essa aqui, onde está a variável, com essa, e depois comparar com essa, para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Se eu aumento o número de dias de metragem, ó, esquece essa aqui não... A questão, quando eu comparo homens com metragem, eu esqueço o dia, tá? Esqueça essa aqui por enquanto. Essa aqui não vai ser lembrada agora. Então, vamos lá. Se eu aumento a metragem, eu preciso aumentar o número de homem ou diminuir? Diminui. Vou refazer, tá? Preste bem atenção, ó. Eu, com 20 homens, eu faço 500 metros. Supõe que eu estou trabalhando a mesma quantidade de dias, tá? Agora, eu quero construir 1.000 metros. Eu tenho que aumentar ou diminuir o meu número de homens? Ah, então aumenta, né, não? Aumenta, exatamente. Então, Entendi agora. essas duas aqui, homens e metragem, são diretamente proporcionais. Agora eu vou comparar essa com essa, tá? Se eu aumento o meu número de dias, esquece essa aqui, esquece a metragem. Se eu aumento o meu número de dias, e eu vou até fazer como deve ser feita a pergunta, se eu aumento o meu número de dias, considerando que eu tenho a mesma quantidade de muro, eu vou ter que aumentar ou diminuir meu número de homens? Agora sim diminui, né? Agora eu diminuo. Então, observe, ó, essa aqui é diretamente proporcional a essa e é inversamente proporcional a essa. Então, quando eu for construir a expressão, eu pego essa fração, 20 sobre x, igual. Onde está a variável, vai ficar do lado esquerdo. Onde está a variável, vai ficar do lado esquerdo, e igualado com as outras. Só que as outras eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Essa aqui é inversa dessa, então eu inverto ela. E essa aqui é direta dessa, então mantenho ela do jeito que está aqui, multiplicando. Entenderam isso aí? Escrevo a primeira, que é onde está a variável, coloco igual, e agora eu vou comparar as outras. Essa é inversa dessa. Então, essa aqui eu vou inverter. Essa aqui eu vou inverter. Inversa. Essa aqui eu vou inverter. Ao invés de ser 15 sobre 30, eu vou botar 30 sobre 15. Essa aqui é direta, então ela vai ficar do jeito que está aqui. E multiplicando elas. Aí agora eu vou, ó, 30 dividido por 15 é 2. Vou dividir aqui por 10, dividido por 10, dividido por 10. Sobrou 5 sobre 10. 5 sobre 10, se eu dividir por 2 e por 2, por 5 e por 5 aqui dá 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, a expressão que eu tenho. 20 está para x, da mesma forma que 2 está para 2. Bom, 2 dividido por 2 é 1. Então, 20 igual a x. X vezes 1, x, ou seja, eu vou precisar E 20 homens. de 20 homens. A mesma quantidade de homens. Eu dobrei o número de dias, dobrei o número de metragem, então vou precisar da mesma quantidade de homem. Certo? Agora eu vou aqui pegar um outro exemplo, com regra de 3 composta, tá?
Vamos lá. Esse exemplo aqui. Se 10 carros consomem em 6 dias a quantidade de 1.000 litros de gasolina, quantos carros usaremos para consumir somente 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias? Então, novamente aqui, o primeiro passo é construir a tabela. 3 grandezas: número de carros, número de dias, quantidade de combustível. Carros, dias, combustível, certo? Vamos lá. 10 carros consomem em 6 dias 1.000 litros. Agora vamos para a pergunta. Qual é a pergunta? Quantos carros? Então ele quer saber o número de carro. Quantos carros usaremos para consumir somente 500 litros no espaço de 2 dias? 500 litros no espaço de 2 dias. Aí, novamente, agora nós vamos ter que comparar número de carros com dias, número de carro com combustível. E eu vou relembrar, pessoal, quando for comparar uma, esquece a outra. Esquece a outra. Quando eu falo esquece, pensa que a outra não está se alterando, certo? Então, aqui, ó, se eu diminuir o número de dias, o que é que eu preciso fazer com o número de carros? Aí, quando eu faço a pergunta aqui, eu estou pensando que a outra não alterou. Então, se a outra não alterou, tem o mesmo número de combustível. Diminua o número de dias. Até botei seta aqui, não posso botar aqui seta agora. Diminua o número de dias. Tem a mesma quantidade de combustível. O que é que vai acontecer com o número de carros? Vou aumentar ou vou diminuir? Aumentar. Aumentar. Então, observem que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Agora, eu vou comparar o número de carro com o número de combustível e imagino que o número de dia não altera. Eu tenho uma quantidade de carro, eu tenho a quantidade de combustível, certo? Se ela aumentar de 500 para 1.000, o que acontece com o número de carro? Vai aumentar ou vai diminuir? Ou, se eu diminuir o número de carros, de combustível, diminuo. Eu vou aumentar ou diminuir o número de carros? Eis a pergunta. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 1.000 litros para rodar em um dia e tenho 500 litros para rodar em um dia. Conseguir abastecer a mesma quantidade de carro de 1.000 litros, eu vou conseguir abastecer com 500 litros, sim ou não? Peraí, pode repetir. Vou repetir. Vamos lá. Eu tenho 10 carros para abastecer com 1.000 litros. Só que minha quantidade de litros diminui pela metade. Eu vou conseguir abastecer 10 carros, eu vou conseguir abastecer menos carros ou mais carros? Menos carro? Menos carro. Se eu diminuir o combustível, eu vou abastecer menos carros. Então, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Essa é inversa com essa e é direta com essa. Logo, quando eu for montar, 10 está para x, da mesma forma aqui, ó, inverso, 2 está para 6, vezes 1.000 está para 500. E aí eu resolvo de novo. Esse por esse por esse, 10 por 5 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3 aqui embaixo. Então, eu vou ter 10 sobre x é igual a 2 sobre 3. Certo? E agora eu vou ensinar uma técnica para vocês boa, para vocês não precisar estar fazendo conta. Ó, preste bem atenção no que eu vou dizer, viu, pessoal? Se você tem duas frações, aqui A sobre B, aqui A sobre C, se os numeradores são iguais,
necessariamente os denominadores têm que ser iguais. Aí vou repetir de novo. Se você tem duas frações, ó, A está para B e C está para B, se os denominadores são iguais, necessariamente os numeradores também são iguais. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou multiplicar aqui por 5 e eu vou multiplicar aqui por 5. Então, eu vou ter 10 sobre x igual 10 sobre 15. Se os numeradores são iguais, os denominadores também são iguais. Então, na verdade, eu vou precisar de 15 carros para, durante 2 dias, consumir 500 litros. Certo? Entenderam essa técnica aqui? Eu acabei de explicar da igualdade de frações com denominadores ou numeradores iguais. Mas quem quiser fazer as contas, pode fazer, viu? Um número pequeno, talvez não seja tão interessante isso aí, mas com um número grande é bom saber utilizar isso aí. Reduz bastante. Bom, para fechar aqui, hoje, vou ver se eu resolvo mais um aqui. Vou pegar essa 15, que parece um pouco mais complexa, mas não é, tá? Vamos lá. Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Ó, 4 grandezas. Número de digitadores. Número de digitadores. Horas por dia. Quantidade do livro e número de dias. Número de dias e horas por dia são grandezas diferentes. Então, vou escrever aqui, ó. Número de digitadores, certo? Vou botar digitadores assim. Aí, a próxima grandeza é horas por dia. Horas por dia. Quantidade do livro e o número de dias. Então, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um livro em 15 dias. Ó, coloquei todas as grandezas aqui. Agora eu vou para a pergunta. 2 desses digitadores foram deslocados para um outro serviço e os restantes passaram a trabalhar 5 horas por dia na digitação desse livro. Então, ó, se 2 foram deslocados para outro lugar, nós não temos mais 8, nós temos 6 digitadores, que passaram a trabalhar 5 horas por dia. Certo? Mantendo-se a mesma produtividade, para completar a digitação do referido livro, após o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá que trabalhar ainda quanto? Quantos dias? Então, o que ele quer saber é o número de dias. Quando ele fala mantendo a mesma produtividade, é relativo ao livro. Mantendo a mesma produtividade, então preciso concluir o livro. Então, faltam 2/5 do livro. 3/5 e 2/5, aí é aquela ideia de saber o que é fração, né? Ó, se eu estou falando em quintos, eu dividi o meu livro em 5 partes. Tinha preenchido 3 das 5, faltam 2. Então, esses caras aqui, esses 6, vão ter que concluir 2/5 do livro. Aí vem agora aquilo que eu tinha falado antes. Eu preciso agora fazer as comparações, uma a uma. Observe que agora eu tenho 4 grandezas. Então, eu vou comparar uma a uma. Vou comparar dias com a quantidade do livro, depois dias com horas por dia, depois dias com o número de digitadores. Então, vamos lá. A quantidade de livro diminuiu, certo? A quantidade do livro que eu tenho que digitar diminuiu. Eu vou ter que aumentar ou diminuir o número de dias? Diminuir? Diminuir. Então, essa grandeza aqui
é diretamente proporcional. Essa grandeza é diretamente proporcional com essa. Agora eu vou comparar essa com essa. Se eu diminuir o número de horas por dia, eu vou aumentar ou diminuir o número de dias que eu preciso trabalhar? Para concluir o mesmo trabalho. Eu trabalhava 6 horas por dia, gastava 15 dias para concluir um certo trabalho. Com o mesmo número de digitadores. Se eu diminuir esse número de horas, eu vou aumentar ou diminuir o número de dias? Aumentar. Aumentar. Então, essa grandeza aqui, ela é inversa a essa. Ó. A seta, gente, é só para indicar se é inversa ou direta, tá? Não tem nada a ver com crescente ou decrescente, tá? Então, aqui é inversa. Agora, eu vou comparar essa com o número de dias. Se eu diminuir o número de digitadores, eu vou aumentar ou diminuir o número de dias para fazer o mesmo trabalho? Repete de novo, por favor. Vou repetir. Se eu diminuir de 8 para 6 o número de digitadores, para construir o mesmo trabalho, eu vou precisar aumentar ou diminuir o número de dias? Aumentar, não? Aumentar. Então, essa também é inversamente proporcional a essa aqui, tá? Certo? Concordam comigo? E agora nós vamos fazer a montagem. Como é que eu falei da montagem? Pego a grandeza onde está a variável, 15 está para x, e agora eu vou comparando com as outras. Essa é a inversa dessa, então inverto. 6 sobre 8. Vezes a segunda é inversa também, então 5 sobre 6. E a terceira é direta, então 3/5 está para 2/5. E aí aqui eu posso simplificar, ó, 5 por 5, né? 6 e 6 aqui, ó, dá para simplificar. E aí nós vamos ter, vou tentar fazer aqui, ó. 15 está para x. E aqui eu vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15. 5 vezes 3, né? E 8 vezes 2, 16. Aí cai naquela mesma história. Igualdade de duas frações, numeradores iguais. Então, x igual a 16. Então, eu vou precisar de 16 dias para concluir 2/5 do livro, trabalhando com 6 digitadores que vão trabalhar 5 horas por dia. Ok? Bom, para aqueles que não estavam, eu vou repetir tudo que eu tinha falado antes de começarmos as explicações. Esse ano letivo, ele foi muito atabalhoado, gente. Todos têm consciência disso, né? Certo? E além de tudo isso, além do tempo ser curto, aconteceu essa questão que eu tive que me afastar em fevereiro. Eu tinha planejado uma coisa, que era a nível profissional também, e deu errado. Aí nós perdemos tempo, certo? E eu tinha dito aqui aos colegas que estavam aqui desde o começo, que eu não é meu perfil, eu nunca trabalhei assim, atrapalhar o caminhamento de vocês. Então, vocês têm as atividades, eu vou passar mais uma atividade aqui de progressão parcial, com tempo para vocês fazerem, me devolver, vou tirar a nota e vai ficar tudo na paz. Não vou, não sei, eu não posso garantir isso se vou calcular igual. Pode ser, sei, tudo depende, tá? Isso aí eu vou tomar essa decisão, mas pode ser. O que eu vou fazer é não prejudicar ninguém, certo? Não prejudicar ninguém. Porque eu não tive tempo hábil para fazer as avaliações do jeito que deveria ser feito. E vocês não tiveram tempo hábil para resolver a quantidade de avaliações que deveria ser. Aí eu falei também que, em questão de matemática, eu lancei as notas no que é acadêmico terceiro bimestre, e o que é que eu fiz? Eu até expliquei, eu botei
botei no Classroom. Vocês viram lá no mural uma explicaçãozinha? Eu utilizei das duas notas a maior. Eu posso, tá sobre minha definição isso, eu posso mudar, para não prejudicar ninguém também. E provavelmente eu vou fazer isso também agora com a nota do quarto bimestre, tá? Então, vocês terão mais alguma avaliação. Caso alguém não conseguir fechar a média de matemática, vai ter a avaliação final para recuperar, sem problema nenhum, tranquilo, certo? Mas eu gostaria que todos se empenhassem para resolver as atividades, porque o tempo praticamente se esgotou. Nós vamos ter mais um encontro na semana que vem, e depois, na outra semana, a gente vai ter que encerrar o ano letivo, certo? Então, mas não é do meu perfil, está prejudicando ninguém, então espero que vocês fiquem tranquilos, durmam tranquilos. E em 2021, como eu tinha dito, o professor de matemática terceiro ano seria eu de novo, tá? E aí nós vamos trabalhar de uma forma mais coerente, mais correta. Se for necessário, eu vou recuperar alguns conteúdos, fazer algumas antecipações para a gente ganhar tempo, tá? E resolver tudo que tem que ser resolvido. E vou também elaborar um projeto no terceiro ano para que a gente faça uma revisão zona para quem vai fazer o Enem, para ficar mais tranquilo com matemática. Tá certo? Então, essa definição, não se preocupem, não vou estar prejudicando ninguém, tá certo? Se essa era a preocupação de alguns. Beleza? Mais alguma pergunta? Alguém tem algo a perguntar, a falar? A criticar também? Professor, quantas atividades de progressão? São quantas? Eu vou colocar mais uma, Guilherme. Ah, sim. Já teve uma, né? Vou colocar mais uma. Ah, sim. Aí aqueles que não fizeram a outra, coloquei, tá lá aberta ainda. Tem que fazer. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Se não, então, por hoje ficamos aqui, tá? Estamos aqui, na semana que vem temos um novo encontro, tá bom? E eu vou postar de hoje para amanhã a atividade de regra de 3 simples para que vocês possam fazê-la, tá? De hoje para amanhã eu posto ela. Lá na turma, no Classroom. Ok? Beleza? Então, bom dia a todos, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aí. Até segunda-feira que nós temos aula de matemática, né? Segunda-feira não. Segunda-feira tem matemática só na outra segunda.